A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, começamos mais um Bora Prosear, esse programa que traz para você sempre os artífices da Universidade Federal de Uberlândia, alunas, professores, professoras, técnicos e técnicas e os terceirizados e terceirizadas. A gente traz sempre para você boas histórias. A pessoa fala sobre a formação dela, a vida particular. A infância, hoje, né? A infância, sobre o seu dia a dia. Sim. Né, Eliane? Aqui dentro da universidade e fora da universidade também, né? O Bora Prosear vai ao ar às quintas-feiras, às 8 da noite, pela Rádio Universitária e também no canal do YouTube da Universidade Federal de Uberlândia. A nossa convidada de hoje é a matemática Maísa Gonçalves da Silva, ela que é natural de Patos de Minas, nascida em março de 1985. É mestre em Educação pela Universidade de Uberaba e desde 2006 atua na ESEBA, na Escola de Educação Básica da UFO, a nossa querida Escola das Crianças, né, da universidade. Passou por diferentes funções até a efetivação como professora permanente em 2010. Na ESEBA, a Maísa é uma das professoras responsáveis pelo Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, o GPIT. Nesse projeto incrível, que existe desde 2014, estudantes da escola podem vivenciar suas primeiras experiências, fazendo pesquisas através dos projetos de iniciação científica. Também coordena o Tem Menina no Circuito, Minas, um projeto que envolve alunas da graduação em atividades que buscam despertar o interesse pela ciência básica em estudantes dos ensinos fundamental e médio. Nós vamos conversar um pouco sobre esses projetos, sobre a sua trajetória na ciência, mas também falar sobre a Maísa fora dos muros da UFO, como leitora voraz que a Maísa é, e é fã de doramas. Temos muitas histórias pela frente. Como todos sabem, uma universidade é feita de gente... É feita de história. Olá, Bora Maísa, prosear. seja Olá, muito tudo bem? bem-vinda ao programa Bora Prosear desta quinta-feira. Você que é uma menina, né? Nasceu em 85, não é isso? Uma menina de 41 anos. Lida com outras meninas também por meio desses projetos, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história de vida, da sua infância lá em Patos de Minas. Sim. Eu fui uma menina extremamente curiosa, sou a filha do meio, né? Meu pai era fazendeiro e a minha mãe costureira. E a minha mãe tinha sido professora antes de ser costureira, então eu tinha ela muito em casa, uma referência muito forte. Tanto é que, se algo, porventura, fosse desejado, argumente, escreva. Então, tinha esse processo em termos de formação. Eu era a filha do meio, então, com um monte de meninos, e cresci numa época muito boa, em que brincar na rua ainda fazia parte, então aproveitei bastante a minha infância. E sempre fui muito curiosa, o que acabou instigando essa busca desde sempre. E na cidade, eu tive a oportunidade de estudar num colégio eu sou um pouquinho antiga aí, né? Desde a 5ª série até o 3º, e numa instituição só. E tinha uma feira de ciência nessa instituição. Então, acabava incentivando os estudantes a sempre procurar projetos ali para desenvolver, para apresentar ao final do ano. Então, esse é um pouquinho da Maísa. Né? Eram irmãos, homem e mulher, como é que era? Homens, todos. A única mulher menina, da família, filha, né? Ela do meio. Pois é. E aí, como que era a brincadeira daquela época que você mais gostava, né? Envolvida aí com 2 irmãos, herdou muita coisa de brincadeira masculina? Como foi? Sim. Sempre, brincar de bete, maravilhoso. Pique-esconde, futebol. Já cheguei em casa com um monte de brita no joelho. Né? Nunca fui muito boa de andar de bicicleta, apesar do meu irmão mais novo fazer bicicross.
Em termos de personalidade aí dos irmãos, meu irmão mais velho fez direito, então um comunicador, sempre argumentava muito, eu falava, não, já entendi, já entendi. O meu irmão mais novo fez engenharia civil, então em termos de comunicação, muito rápido, muito... Prático. Isso, muito prático. Então, em termos de identificação, tem uma identificação um pouco maior com o mais novo, até mesmo por essa questão de personalidade, sabe? Mas a rua era muito unida. Então, se fazia, por exemplo, festa junina, todo mundo junto. Tinha uma quantidade muito grande, mais de 12 crianças em faixa etária para brincar junto. Então, dava o time de fora, né? E eu morava no centro, o que hoje é a rua do shopping de Patos. Mas antes, não. Era uma rua que era perpendicular à Major Gotti, que é a principal, mas era uma rua muito tranquila. A sua casa ainda existe Sim, nesse ainda lugar? existe. Sua família mora lá ainda, seus pais? Eu perdi minha mãe e meu pai, e hoje quem mora lá é meu irmão mais novo, com os 2 filhos dele e a esposa dele. E agora uma pergunta curiosa que a gente nunca fez aqui. Você tinha apelido? Apelido, Fofolete. Eu tinha uma bonequinha. Eu lembro. Sim. Você parece com ela mesmo. Quem colocou esse apelido em você? A minha professora de língua portuguesa, lá na 5ª série. Ficou por muito tempo? Muito. Até hoje? Não, até hoje não. Ficou no meu período escolar. Mas se chegar lá em Patos, alguém pode gritar, Fofolete. Pode. Então pegou mesmo. Aí, dos meus alunos, não. Aí já eles me chamam de maisinha, porque eu dou aula para criança, sim, mas a minha estatura perto deles, a cadeira teve que abaixar um pouquinho aqui. E a Maísa foi uma adolescente rebelde? Não, a Maísa foi uma adolescente mega aplicada. Porque a instituição, no ensino médio, dava oportunidade para os estudantes darem mentoria para os alunos que tinham dificuldade. Então, tinha sexto horário. Sexto horário era para dúvidas. Então, eu ficava com a matéria muito fresca, porque eu sempre tirava dúvida dos meus amigos ou colegas da instituição. E eu passei pelo PAES e pelo vestibular na minha época, né? Então, eu já tinha que começar a estudar. E aí, eu fui bolsista num cursinho. E tinha também treinamento esportivo na instituição. Então, eu ficava na escola, manhã e um pedaço da tarde, depois eu me deslocava para o cursinho. Isso foi meu ensino médio. Então, você estudou em escola pública? Pública, na escola pública. Seus irmãos também? Sim, meu irmão mais velho no colégio militar e o mais novo em uma outra escola pública, porque a que eu estudei era muito longe da minha casa. Aí o meu mais novo já foi para uma escola um pouco mais próxima, e para ingresso tinha que ficar na fila para conseguir, depois tinha que fazer prova, então era muito concorrido, porque hoje em dia não é só por zoneamento. Eram os exames de seleção, Isso. Né? Os exames de seleção. Maísa, tem alguma lembrança que você tem? Sabe aquela memória afetiva? O bolinho da mãe, o cheirinho do café. Patos de Minas é famoso pelas pamonhas, não é isso? Sim, sim. Assim, de cheiro da cozinha da minha avó. Porque minha avó teve 10 filhos e tinha sempre o hábito de reunir a família aos domingos, né? Então, tinha sempre muita gente e de comida, frango caipira com açafrão. Delícia. Muito gostoso. E o café ficou também, porque o café, meu pai provava café. Então, a torra do café era feita em casa, a moagem, aquele cheiro. Tanto é que eu acho que hoje eu não... Eu sou chata do café, pelo menos lá na escola eles me falam assim. O cheiro do café te abraça, te dá bom dia. Pensa, eu moro num condomínio, chega assim, tem um vizinho passando café, é acolhedor. Entendeu? Então, eu tenho isso em termos de memória. Seu pai era fazendeiro, ele cultivava café? Não, ele provava o café para definir ali algumas questões em termos de qualidade. E ele cultivava o quê? Criação de gado, prioritariamente. Apesar que ele estava numa região que a fazenda que ele tem, né, porque a gente ainda não desfez dela, na região entre Patrocínio e Monte Carmelo, que é de produção de café. Mas como ele ficava mais em Patos com a gente, né, não ficava migrando muito, então aí ele optava por
algo que ele não tivesse que estar muito lá para a gestão. E você ia muito para a fazenda, Maísa? Não tanto. Na fazenda eu não ia tanto igual meus irmãos iam, sabe? Diria mais por causa de, não efetivamente da curiosidade, mas porque desde do 4º ano eu estudei numa escola que era do lado da Biblioteca Municipal em Patos. Então, eu achava incrível, porque tinha uma quantidade gigante de histórias ali que eu podia conhecer. Então, eu meio que preferia. E eu era aquela assim, fui para a casa da minha avó, eu tinha ficha na biblioteca de Presidente Olegário, que a minha avó era de Presidente Olegário. Eu comecei a namorar com quem é meu esposo, quando eu ia visitar ele, eu tenho ficha na biblioteca de Campina Verde. Então, eu tinha essa coisa assim, tipo, eu posso ir. Aí mas eu posso escolher não ir, porque às vezes eu posso conhecer um universo totalmente diferente. E dependendo do que fosse, não existia a possibilidade de explorar, porque ia-se para fazer um determinado serviço. Então, eu preferia explorar, então, na literatura. Por que matemática? Onde é que ela te inquietou? Lá Até porque é uma pessoa que parece gostar muito da área de humanas, de ler, não é? Sim. De conhecer histórias novas. Aí vai para matemática, né, Vitória? Gente, matemática é linguagem, é a forma como eu interpreto o mundo. Lógico que é. Através dos números. Isso. Então, eu posso perceber regularidades, padrões, analisar as coisas pela matemática. E era uma disciplina que eu tinha uma facilidade enorme dentro das exatas. Então, foi a que eu dei mais monitoria na minha escola. Então, a questão da educação começou ali. Nossa, que projeto incrível! E fora que era uma oportunidade de sempre revisar um conteúdo, sendo que eu ia ter que fazer uma prova, né, de país. E os meus professores, eles, até mesmo por ser muito inquieta, eles iam adiantando tópicos que não seriam vistos. Então, eu via o conteúdo, às vezes, que a turma não veria. Então, a matemática me instigava a ir além. Então, foi nesse processo. Mas, quando eu prestei vestibular, eu prestei engenharia de alimentos, engenharia civil, prestei matemática. Só que eu não tinha tantas condições financeiras para morar longe de Patos de Minas também. Uhum. E eu tinha um tio que morava aqui em Uberlândia. Então, partiu Uberlândia como uma possibilidade maior de fazer universidade, cursar matemática. Bora prosear, volta daqui a pouquinho. O Pitágoras, ele via números assim, no vácuo. Ele achava que o vácuo estava cheio de números. A Maísa também. Maísa Gonçalves da Silva, a gente volta com ela daqui a pouquinho no Bora Prosear. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o Bora Prosear está de volta hoje com a professora da ESEBA, Maísa. Maísa, que também já atuou como professora nas redes Municipal de Uberlândia
estadual de Minas Gerais e agora no ensino federal por meio da ESEBA, né? Maísa, além disso, além de atuar nessas escolas, você também teve uma breve passagem pela escola privada, não é isso? Quando você se formou lá em 2007 na UFO, qual era o seu sonho como profissional? Era atuar nessas escolas todas que você hoje já tem no seu currículo? Eu comecei a dar aula já ainda na graduação, né? E depois, mais ao final da graduação, eu me envolvi com um cursinho. Então, na verdade, eu me via como uma professora de cursinho no início da carreira. No cursinho, como você me perguntou de matemática, porque, o que meu aluno vai me desafiar? Que questão que ele vai chegar para eu resolver? Então, me instigava bastante, me motivava. Então, eu me via como professora do cursinho. Mas, na oportunidade de formação, eu fiz estágio na ESEBA. E eu tive a oportunidade de ter aula com a professora Rosana, de matemática. Foi uma disciplina, eu já tinha feito as minhas disciplinas optativas. Falei, não, vou fazer mais algumas, né? E eu fiz matemática aplicada, modelagem matemática, que é uma disciplina que nem sempre ela é ofertada. Foi aí que ficou mais fácil enxergar o mundo pela matemática. Eu falei, gente, isso é incrível! Como você consegue estimar, por exemplo, para onde uma maré vai ir matematicamente, sabe? Então, aí me veio essa outra parte da matemática, com a matemática aplicada, que eu poderia também fazer na educação. Por que não? Se eu quero mudar uma realidade, é lá que eu tenho que começar mudando. Eu tenho que formar bons matemáticos, não só matemáticos, mas bons matemáticos numa sociedade que precisa da matemática. Então, foi aí. Eu fico pensando, é o seguinte, Liana, quem tem o dom da matemática, você viu o que ela falou? Que ela ficava pensando que no cursinho, que questão que eles vão chegar para me desafiar? Eu já não tenho o dom da matemática, eu tenho medo de receber uma pergunta de matemática. Com certeza você não vai saber responder, né, Vitor Hugo? Como eu. Eu tenho medo. Como é que é? Você deu aula na esfera federal, na escola na esfera estadual, municipal, estadual, nas esferas que você podia, você deu aula. Qual que é o balanço que você faz dessas 3 esferas, Maísa? Vamos lá. Entre estado, município, espaço federal, né? O que acontece? No estado, eu diria que é o mais restritivo em relação à autonomia docente. E as novas regulamentações com relação à progressão acabam desmotivando muitos colegas que fizeram seu trabalho, tentaram ali desenvolver, né, os conceitos matemáticos ou de qualquer ciência com o estudante, e chega ao final do ano, mesmo que aquele aluno não tenha conseguido, há uma limitação quanto aos que são retidos, né? Na prefeitura, a gente tem um ensino excelente na cidade de Uberlândia, né? Uberlândia é referência. Então, mesmo estando durante um período pequeno na prefeitura, foi uma experiência, vou falar assim, muito interessante. Mas o espaço federal, principalmente no espaço que eu estou no colégio de aplicação, onde as experiências são valorizadas, porque é ali onde pode surgir algo novo na educação. Um espaço que o novo nem sempre anda na mesma velocidade do novo da sociedade, né? Então, pensar em didáticas diferentes, recursos também, por que não? Eu vou pegar a computação, vou trabalhar aqui, eu vou pegar as Olimpíadas, existem uma quantidade enorme de Olimpíadas de conhecimento, por que não trazer e aproximar esse estudante para essas Olimpíadas de conhecimento? Então, ali eu diria que eu me encontrei no espaço em que eu era desafiada, mas também eu tinha sujeitos que queriam e compraram essa ideia de educação. Eu falo tanto os meus pares quanto os estudantes também, porque acaba que um estudante que entra com 4 anos de idade num espaço bem diferente, ele sai um sujeito
totalmente diferente. Tanto é que eu tenho um relato, porque eu tenho os egressos muito próximos, né? Porque por causa do grupo de estudo, eles sentem muito a saída no 9º ano. Porque é aquele espaço em que eu podia debater, nem sempre eu vou poder. Aquele espaço que eu podia criar, construir. Mas, gente, artes eu tenho 4 linguagens diferentes. Eu tenho teatro, eu tenho música, eu tenho dança. Língua estrangeira, eu tenho espanhol, eu tenho inglês, entendeu? Então, francês. Olha que espaço diferenciado que a universidade tem, entendeu? Então, é isso. Maísa, a gente percebe hoje que os cursos, né, as licenciaturas, de uma forma geral, têm sofrido muito com a baixa procura. Inclusive, como forma de aprimorar ou de buscar pessoas para virem para a licenciatura, o governo tem criado alguns programas, né, para estimular a vinda desses candidatos, como o Pé de Meia, mais professores. Contudo, parece que no caso das exatas, isso é mais grave, né? No ano passado, por exemplo, a gente tem informação que a Prefeitura Municipal de Uberlândia ficou por meses sem professor de matemática, inclusive para algumas escolas, né? E aí precisou abrir vaga para profissionais de outras áreas. Qual é a sua percepção sobre isso? Por que essa dificuldade? E que soluções você acha que poderiam ser possíveis para amenizar esse problema? Há um incentivo muito grande, uma atração por carreiras que não sejam carreiras de base, né, ali nas licenciaturas, né? Então, o aluno, às vezes, ele é bom em exatas, ele é incentivado tanto no espaço escolar, quanto na família, na sociedade, a buscar uma aplicada. Vai para engenharia, vai para tecnologia, mas não para ir para a ciência de base ali, mesmo que ele fale, nossa, você é ótimo explicando, olha, você conseguiu sanar uma dúvida do seu colega que eu não estava conseguindo nem compreender uma melhor forma de dialogar com ele ali, né? Então, tem esse movimento. Eu diria que a minha geração já foi. Quantos alunos formam no curso de licenciatura de matemática, de física da nossa instituição? São muito poucos. E quantos deles realmente vão para a formação, ou seja, para a licenciatura? Meu esposo fez licenciatura em matemática, um curso super difícil. Depois foi fazer curso técnico, fez a parte de estatística, que hoje já tem o curso, ele é da geração anterior, que não tinha, né? Você fazia as especializações. Hoje ele trabalha no CEMIG. Ele falou, não, dar aula não é, mas ele aproveita matemática, mas não como a ciência para licenciatura. Então, eu vejo que é preciso, sim, incentivar bons matemáticos a serem professores. Porque os outros engenheiros e outros matemáticos precisam de bons matemáticos para se tornar excelentes matemáticos. Eu tive a oportunidade de ter aula apenas com 2 docentes na minha formação básica, ali do que hoje seria 6º ano até o 3º colegial, na instituição que eu estudei. Porque as turmas tinha uma quantidade muito grande de turma, ia do A até o K. Mas os docentes que ficavam eles meio que seguiam as turmas para aprimorar ali o máximo, que tinha prova de seleção, né? Então tinha ranqueamento das turmas. E aí isso acabava conhecendo bons estudantes dentro das diferentes áreas. E eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, eu queria que ele tivesse aula com um excelente matemático, um excelente geógrafo, sim, melhores profissionais dentro daquela área. Assim como eu vou procurar, eu quero um excelente dentista, um excelente médico, entendeu? Então, é um pouco essa visão que eu acho que é algo que a gente tem que buscar excelentes profissionais, independente do que é que for. Sim, o professor também. Para que série que você dá aula hoje? Hoje eu dou aula para o 8º ano de matemática e dou aula para 2 turmas mistas de metodologia de pesquisa. Ou seja, eu tenho estudantes do 4º ano até o 3º ano, porque é uma atividade institucional e de extensão.
Então, é uma turma mista. A turma fica dividida em 2 dias, que a gente tenta regular um pouquinho a questão da idade, né? Até mesmo para o material. Mas, sim, ela é muito seriada. Essa aula que você der para o ensino médio? Esse projeto de extensão? Não. Não? Não. Podem entrar alunos que estejam do 4º ano do ensino fundamental até o 3º no médio. Sim. É ofertado lá na ESEBA? É ofertada lá na ESEBA. Tá? Inclusive, está com edital aberto para interno, ou seja, as vagas da instituição e as vagas que são externas. O menino que faz a disciplina dentro da ESEBA, ela é registrada no currículo dele. Então, vai lá com as horas de metodologia de pesquisa, que é a formação básica, a alfabetização em pesquisa, e o menino que é externo à ESEBA, ele vai com declaração de que cumpriu aí cada um dos módulos em termos de minicurso. Bora prosear, volta daqui a pouquinho, a gente vai conversar mais sobre isso com a Maísa, a gente vai falar em como atrair as pessoas, as crianças para a ciência. Bora prosear, volta logo. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta e a gente está aqui com a professora de matemática da ESEBA, a Maísa Gonçalves da Silva. A produção do nosso programa pesquisou aqui, e a Maísa, ou individualmente ou coletivamente, a gente contou aqui mais de 70 premiações e homenagens no currículo. E a gente queria saber, assim, né, essas premiações, a maior parte, resultados de pesquisa, sejam suas ou orientadas por você, Maísa. Vamos começar falando sobre as suas. O que mais te motiva na realização dessas pesquisas, Maísa? Vamos lá, né? Então, desenvolvimento de pesquisa hoje tem um foco significativo em termos de alfabetização científica, né, em metodologia de pesquisa. São, vou falar assim, disciplinas voltadas para a pós-graduação. Mas, se o próprio Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, oferta bolsa para o aluno que está do 6º ano do ensino fundamental até o 3º do médio, então esse aluno, sim, deve fazer pesquisa. Né? Se eu tenho um conselho que está incentivando financeiramente, existem programas. Então, começa ali a questão da inquietação, inclusive dentro da própria universidade, porque hoje a universidade tem um edital de bolsa, né, para alunos da educação básica. Já várias gestões aí que eu venho contribuindo com o comitê de pesquisa da universidade em prol desse movimento. E assim, diferentes docentes da universidade, Patos de Minas, Ituiutaba, que viraram e falaram assim, nossa, tem um edital da educação básica, eu vou orientar um aluno do ensino médio, entendeu? Então, ampliou a oferta da universidade com programas voltados para a educação básica. Então, eu trabalho com esse primeiro contato com pesquisa. Pensa o quanto uma criança é curiosa. E ele não tem o trabalho, uma atividade financeira ali que ele tem que dividir com o estudo. Ele tem um estudo. Então, ele tem tempo
e ele é curioso. E ele ainda tem um universo muito grande que ele desconhece. Então, uma oportunidade enorme de pesquisa. E não é esse sujeito que tem que entender essas diferentes áreas para escolher uma profissão de forma mais consciente, para não mudar. Então, ele pode experimentar antes, por meio da pesquisa. Então, é esse processo, assim. Então, é nisso que atualmente eu sou, vamos falar assim, a Maísa pesquisadora pesquisa formas de trabalhar esses conceitos que são complexos, né, em termos de o que é um resumo, o que é um trabalho completo, o que é uma citação, complexos, né, com crianças, mas que também tem esse olhar de, nossa, fazer um vídeo de divulgação. Gente, quantos vídeos eles fazem já mais próximo da população como um todo? Não tão técnico como a pesquisa. Então, eles têm um impacto maior em relação à sociedade na divulgação deles. Talvez por isso o resultado em relação às premiações. Maísa, Paixão, hein, Eliane? não, ela fala, o olhinho dela até brilha, né? Ela muita mostra paixão pela ali. matemática. Exato. Maísa, uma curiosidade agora, ela está com um crachá, tô de com crachá. vários botões. Que botões são esse aí? Os botões. Os botões são de eventos científicos e são também do grupo de pesquisa. Por exemplo, aqui embaixo tem o do CNPq. Eu tive uma aluna do 2º ano do ensino médio, ela foi me orientando desde o 7º ano do fundamental. Ela teve o trabalho dela apresentado dentro do CNPq. O CNPq, para quem não conhece, é o Conselho Nacional de Pesquisa. Conselho Nacional de Pesquisa. Então, pensa, eu, enquanto professora da instituição, eu não tive um trabalho apresentado numa instituição tão importante. Ela teve. Além disso, aqui tem a MilCelt, que é um evento internacional, tem a que acontece em Fortaleza, tem a Febratec, que é em Recife, também é um evento internacional. Então, tem alguns eventos científicos que acabam marcando a trajetória e acabam vindo para cá, além da universidade e tudo mais. Agora, uma curiosidade minha, no seu mestrado e no seu doutorado, você pesquisou o quê? Eu não fiz o doutorado, eu sou mestre. Mestre. O que você pesquisou, Eu professora? pesquisei sobre pensamento e linguagem algébrica, ou seja, como é que a gente fala algo em língua portuguesa e faz a transição para essa linguagem, que é aquele monte de símbolos, porque, na verdade, eu realmente escolhi fazer matemática por causa das letras, não por causa dos números. Agora, eu penso assim, você tem quantos anos dando aula? 41. Dando aula. Dando aula? 2003. 2023. Você já conseguiu, você teve oportunidade de ver uma pessoa que passou pelas suas aulas tendo um certo reconhecimento? Como é que é isso? Sim, eu tenho estudante egressa tanto da formação em matemática quanto da pesquisa, que hoje está na Agência Aeroespacial Brasileira. Ela é engenheira da Agência Aeroespacial. Eu tenho uma quantidade enorme de egressos que estão aqui na instituição. Então, é muito tempo de formação, né? A minha aluna de iniciação científica mais antiga, de 2008, ela já terminou o curso de medicina e a especialização. Ela já está atuando, pensa, é muito tempo. Fora os outros que, por exemplo, eu tenho alunos que já têm as suas empresas. Eu tenho um que pesquisa sobre meio ambiente, ele trabalha no ICMBio, olha que incrível, entendeu? Então, tenho várias histórias de estudantes que já passaram pela instituição, tanto tiveram contato e aula comigo de matemática, quanto fizeram algum tipo de processo de pesquisa. E eles te falam, Maísa, hoje, o que aquelas aulas, aqueles cursos lá de trás trouxeram de ganho para a vida deles, que eles perceberam hoje, porque você vai conversar com eles como profissionais de igual para igual, até como pesquisadores. O que eles te falam? Sim, muitos dizem até mesmo ali no primeiro impacto da universidade, porque é um sujeito que já entra com um currículo. Sim, os estudantes que são de educação básica, eles têm currículo Lattes, em que eles têm
participação em 2 eventos científicos, em que eles vão fazer a apresentação e vão ter a publicação do trabalho deles, seja um resumo simples. Então, estar naquele ambiente acadêmico já é algo não tão estranho. Num evento científico, porque no espaço escolar, quantas vezes você é desafiado a apresentar um trabalho? Né? A se colocar nesse movimento que alguém pode te perguntar algo e você vai apresentar ali. Então, eles veem um impacto muito grande, mas eu acho que o maior impacto também igual eu falei, é você poder experimentar diferentes áreas e ter uma percepção de que aquilo faz parte da graduação ou do pós-graduação. Aquilo é o que aquele profissional faz, então, uma das coisas que ele pode fazer. Sabe? Então, eu vejo isso. E muitos retornam para contribuir com o grupo, sejam como orientadores. Sim, a gente tem bastante egresso aí. Você coordena 2 grupos, o GPIT e o Tem Menina no Circuito Minas. Isso, Tem Menina no Circuito, eu não sou coordenadora efetivamente, eu sou coordenadora da parte da ESEBA. Quem é coordenadora de Minas é a professora Liliane, do Instituto de Física. É um projeto em parceria com a Federal do Rio de Janeiro, que de lá que surge o Tem Menina no Circuito. Então, se aproxima os meninos e meninas do ensino fundamental com o ensino médio. Sim. E hoje, nós estamos num período onde a ciência, por vezes, tem sido negada com o revisionismo histórico, o movimento antivacina e tantos outros. Qual é a importância de aproximar esses 2 grupos de faixas etárias diferentes, mas com um ideal comum na ciência? Sim. Primeiro, até que você falou do Tem Menina, tem uma parte que eu quero até ressaltar. O número de mulheres que escolhem a área de exato é muito pequeno. Muito, muito pequeno. E você ter uma representatividade, seja ela ainda no fundamental, e aí também o contato com as estudantes da graduação, acaba motivando aquela criança a procurar essa área, né? Então, ter o contato com um sujeito, falar assim, nossa, eu posso chegar lá. Igual eu virar e falar. Tem exemplos dentro do grupo, por isso que os egressos voltam para... Por isso que eu tenho um retorno e, efetivamente, sei de muitos o que foi de carreira. Eles voltam para dar uma palestra. Então, aquela ciência fica, nossa, muda vidas. E um dos minicursos mais fortes é essa questão de o que é conhecimento popular, o que é realmente ciência. Porque pesquisar não é eu ir lá e digitar no Google. Não é isso. Isso é fazer uma busca. Então, o que é pesquisar? Né? E até que ponto eu posso confiar? Porque hoje em dia eu tenho a IA. Mas tem um grupo, por exemplo, que ele faz para você chegar no bug da IA. O que é isso? Você faz prompts, digita lá no comando da IA, né? Para quem não sabe, o prompt é isso. Você faz o prompt e tenta, por exemplo, números primos. Eu não vou falar que eu quero que ela me liste os números primos até 100. Eu vou falar, faça a lista de 1 a 100. Retire os múltiplos de 2. Retire os múltiplos de 7. Eu vou dar comandos. E aí, a pesquisa deles é para chegar no bug da IA. Ver se a IA não comete algum erro. Quer fazer a IA errar. Isso. Porque ela acerta sempre. Então, eu posso confiar sempre nela. É ela que vai me escrever o texto. Eu preciso do ser humano, tá vendo? Então, coisas que você consegue trabalhar com aquela criança. Ela pode ser uma ferramenta para você? Pode ser uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta, ela não está te substituindo. Então, eu preciso, sim, do pesquisador. Sim. Entendeu? E são habilidades, eu diria, e recursos que trabalham desde cedo. Tem uma menina, a mais novinha do grupo, ela está no 3º ano, super novinha. Ela trabalha com ela começou engateando dentro do grupo no 2º ano do fundamental, que ela foi em processo de resistência ali em todas as reuniões e ela não era pesquisadora ainda. Ela é muito novinha para pesquisar, até mesmo para digitar no Google. Sabe o que ela fez de recurso? Ela identifica plantas e animais numa praça. O Google Lens. A foto eu sei tirar. O áudio eu gravo no Google e ele me identifica o que é. Gente, é uma criança.
ainda terminando a primeira infância. E ela, sim, olha o recurso que ela, enquanto cientista, ela teve a sacada de, eu não sei identificar essa planta. Como é que eu vou fazer? Eu vou buscar um livro desse tamanho e vou achar que planta que é? Mas eu posso usar o recurso da foto. Uma pesquisadora nata, né? Usando recursos para poder auxiliar na pesquisa. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com o pesquisador, ele saber o instrumento que ele tem para poder se beneficiar dele. Né? Exato. Bora prosear, volta daqui a pouquinho com a Maísa Gonçalves da Silva, professora de matemática da ESEBA, falando para a gente dos desafios da mulher na ciência. Bora prosear, tá de volta daqui a pouquinho. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Hoje a gente está aqui com a professora de matemática, Maísa Gonçalves da Silva, professora lá da ESEBA, né, Eliane? Uma apaixonada pela matemática. Pois é, uma cientista, uma pesquisadora, Cientista. matemática, mulher que foi para a área da pesquisa, da área de exatas, uma área caracterizada, né, com aquela imagem de ser algo para homem, né, masculinizado. Você, durante esse período, enquanto pesquisadora, mulher na área de exatas, sentiu alguma discriminação por ser mulher e por estar nessa área? Acaba que o número, por exemplo, assim, de exemplos que eu tenho na própria graduação, o número de matemáticos aqui da instituição hoje melhorou muito, mas era muito pequeno. Então, você ter aquela referência, você ter buscar parceiras para trabalhar, né? Então, isso era muito pouco. E aí, dentro do espaço de pesquisa, você tinha também uma pequena parcela das meninas, mesmo na graduação, que às vezes buscavam fazer pesquisa. Porque muitos estudantes já estavam ali, já estavam com a sua família. Então, nossa, eu ainda vou buscar mais alguma coisa, já é meu, vamos falar assim, meu dia, já tem uma quantidade tão pequena de horas, eu já chego em casa e tenho uma quantidade tão grande de coisas para eu fazer. Então, poucas procuravam. Então, eu dividia laboratório com meninos, né? Então, isso acaba que, entre aspas, ficava um pouco mais difícil, porque você não tem tantas parceiras ali desde a época de laboratório. Isso mesmo no laboratório de educação. Mesmo no laboratório de educação, você tem uma quantidade, na época, né, tinha uma quantidade menor. Quando você vai para as pós-graduações, você tem sim. Eu vou pegar dados, eu estava no Café com Mulheres de Ciência, então vou pegar dados bem novinhos que a Luciana vai falar. Você tem 49% de pesquisadoras aqui no Brasil. Então, está bem próximo, sim. Mas quando você vai para o final da carreira, líderes de grupo de pesquisa, 23%. Cai muito. Bolsistas de produtividade, nossa, muito pouco. E dentro da área de engenharias ou exatas, isso é mais terrível ainda.
Então, sim, lugar de mulher é onde ela quiser. Mas eu preciso ter as mulheres que vão rompendo as fronteiras para serem embaixatrizes ali, para serem referências, fazer programas e motivarem outras mulheres a estarem ali dentro daquele espaço e apoiarem elas também. Hoje, no grupo de pesquisa, um movimento até mesmo de incentivo de meninas cientistas que ocorreu dentro da ESEBA, a gente tem 60% do público que a gente atende de cientistas é feminino. E aí, Maís, uma coisa interessante é que muda para essas alunas quando elas têm como referência uma pesquisadora na área de exatas. Que não no é? caso é você. Sim. Sim, muda. E a gente também faz um movimento, não só o contato comigo, porque eu estou próxima também, né? Acaba, vou falar assim, mesmo sendo a cientista responsável ali, acaba que com a proximidade, vamos ampliar aqui, vamos ver as outras cientistas. Eu estou com uma bolsista minha, ela está lá fazendo um trabalho lá na recepção. Ela falou, nossa, aqui o laboratório que a gente veio. Era o laboratório de saneamento da Civil. A gente marcou uma visita. Então, que foi uma cientista do laboratório que nos acompanhou na visita. Então, olha para você ver, você tem outras referências dentro da própria universidade. As meninas foram também no Café com Ciência. Por quê? Porque elas são pesquisadoras, são bolsistas dessa universidade. E lá elas encontraram outras pesquisadoras dentro dessa universidade, professoras que estavam ali. E aí eu assim, nossa, você estava no seminário da UFO, eu apresentei meu trabalho. Outras estavam lá, por exemplo, a professora que falou sobre a parte de educação, ela virou e falou assim, nossa, essa aluna aqui estava na premiação de mulheres na ciência lá na prefeitura, né? Então, você cria, sim, um grande leque de mulheres que são referências. Isso é importante para que, nossa, então, eu posso ir para aquela área, para aquela outra área. Existem possibilidades. E por falar nisso, você participa do projeto Tem Menina no Circuito, não é? Isso em Minas, né? Que é um braço de um projeto maior iniciado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e premiado internacionalmente como inspirador para mulheres na ciência, né? Por que, Maís, a iniciativa de trazer essa proposta para Minas e como tem sido a resposta nas escolas de Monte Carmelo? Vamos lá. É um projeto que aqui, ele veio para Minas, né, com o Instituto de Física, com a professora Liliane, né, e fez a parceria com a ESEBA. Ele é um projeto voltado para incentivo de mulheres dentro da área de exatas. Esse é o objetivo mesmo. Isso, esse criar é o objetivo. Um vínculo da mulher Isso, aproximar vamos falar, tanto contato com a ciência de uma maneira mais atrativa, né, porque é uma ciência extremamente dura, ciências exatas. E também ter um contato com outras cientistas aí que estejam em níveis diferentes, que estejam na graduação, que estejam na pós-graduação. Então, ter esse contato, fazer um elo ali feminino, né? As oficinas eram mais voltadas para o ensino médio. Nós fizemos adaptação para a educação básica na ESEBA. E na ESEBA, as próprias meninas que fizeram a oficina fizeram o desafio. A gente vai montar e elaborar oficinas e material para trabalhar com a educação infantil. Então, hoje, a gente tem ali... sou muito feliz de participar do projeto. A gente tem formação para meninas que estão no primeiro ano, no terceiro ano, são os nossos públicos principais. O quê? Ciência pode ser divertido. Você também pode. E a gente tem meninas que participaram da oficina quando elas estavam lá na educação infantil. E quando foram para de manhã na instituição, fizeram inscrição e participam hoje do grupo como pesquisadoras. Olha para você ver. Então, a gente já tem frutos de um projeto dentro do próprio, vamos falar assim, do micro. No macro,
nem se fala, né? Quem encabeça o projeto maior são grandes pesquisadoras da área da física da Federal do Rio de Janeiro. Grandes nomes, tanto é que o prêmio é um prêmio internacional do L'Oréal, né? Incrível dentro da área e principalmente um prêmio muito forte aí feminino. Agora, o que você diria para as meninas e mulheres até que estão nos assistindo e que desejam ser cientistas ou ingressar em carreira que tradicionalmente são vistas como masculinas? Eu acredito que esse desafio, porque sim, existem exemplos de mulheres que estão nas mais diversas áreas. E uma das coisas que eu escutei recentemente, numa palestra de uma química, é habilidade emocional. É uma habilidade em que as mulheres têm uma vantagem com relação aos homens. Porque a gestão de uma quantidade imensa de dados, informações e o trabalho com aquele... Por exemplo, você vai chegar em casa, você vai pensar, nossa, eu tenho que fazer a lista. Nossa, mas eu vou ter que fazer a comida. Mas você está pensando nisso aqui ainda do serviço. E você ainda está fazendo outra coisa. E também vamos falar assim, essa habilidade emocional, né, essa gestão emocional de pensar que você está com na equipe, por exemplo, você está com um problema. Sim, eu posso escutar e acolher o seu problema, mas também eu tenho que te instruir que aquele problema não pode afetar o desenvolvimento da ação. Então, ter essa habilidade. E na hora que eu escutei, eu falei, então não é que você tenha uma desvantagem porque você é mulher. Ela falou desse jeito, você tem uma vantagem porque você é mulher. Sim. Eu achei incrível. Incrível. A gente nunca observa, né? É isso aí. Por esse lado. No próximo bloco a gente volta com Bora Prosear. Tem família, diversão e curiosidades com a professora Maísa, da Matemática da ESEBA. Vamos saber um pouquinho mais da intimidade da professora Maísa daqui a pouquinho. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? O Bora Prosear está de volta, hoje conversando com a professora Maísa, da ESEBA, Escola de Educação Básica. Professora, a gente falou muito, né, da Maísa pesquisadora, dos projetos que desenvolve junto às estudantes, né, do ensino fundamental, do ensino médio. E a gente agora quer saber um pouquinho mais da mulher Maísa, né, da pessoa Maísa. Onde é que está a sua família hoje em dia? Aqui ou em Patos de Minas? Em Patos de Minas. Eu mudei para Uberlândia, bem novinha, né? Lá, quando eu passei pelo Paes. O vestibular eu prestei, mas não, a minha vaga veio mesmo pelo Paes, né? Tinha ali, não tinha nem completado os 17, né? E a minha família ficou toda em Patos. Aqui eu ingressei à faculdade, conheci o meu esposo no primeiro período, mas a gente, só mais pra frente que a gente foi namorar. E ele também estava aqui sozinho. Ele fazia matemática também? Também. Só que ele teve um período que ele trancou a faculdade para questão financeira, para voltar a trabalhar e depois continuar fazendo o curso. Então, até ele é de Campina Verde. Então, nós dois gravamos sozinhos aqui. Então, até o currículo, meu currículo da formação com o dele, mesmo na diferença de 1 ano e meio ali, mudou
com a reformulação. Então, Uberlândia é a minha casa, sim, é a minha cidade. Hoje eu tenho até dificuldade em ir para uma das duas cidades, seja Campina Verde, seja Patos de Minas, porque não tem a movimentação. Gente, eu preciso de uma coisa que tudo está funcionando, está borbulhando, exceto padaria, tá? Porque padaria em Patos de Minas fecha 9 horas da noite no domingo. Então, Uberlândia é minha casa por escolha de instituição para fazer a faculdade, por escolha de profissão, por trabalhar aqui, porque até mesmo pela, vamos falar assim, a representatividade dentro do colégio de aplicação, dentro da pesquisa, eu já recebi convites para permutas de Belém, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, é por escolha a instituição e o espaço. E a sua família, seus irmãos, moram em Patos? Todos em Patos. Meus tios em Patos. Você vai pouco lá, mas... Eu vou... Revezo. Ou eu vou, ou meu irmão, o mais novo, é o que mais vem, sabe? Mas eu vou, tipo, 2 em 2 meses, mais ou menos ainda. Porque tem sábado letivo no calendário, né, gente? Então é meio triste. Maísa, apesar dos inúmeros compromissos que você tem, né, com a instituição, com a pesquisa, qual que é a sua rotina básica para fazer um bom dia? Bom dia, um bom café. Um sábado. Um sábado. Vamos lá. Vamos lá. Gente, adoro cozinhar. Cozinhar desestressa. É ótimo. E que prato você gosta de fazer? Aquela assim, vou fazer o almoço, vou fazer tudo assim, vou experimentar a receita. Sim, deve ter uns 15 dias. Eu falei, pus na cabeça que eu ia fazer cuca. Ficou muito bom. Demorou pra caramba. Olhei a receita, olhei o processo. Olhei uma, olhei outra. Porque eu não tinha uma receita de referência. O que é que é nessa tá diferente dessa, que tá diferente dessa? Por que é que essa vai dar aquela... A pesquisadora. Matemática aplicada nas receitas. Mas, aí você fala assim, não, fiz a base. E se tem balança para poder fazer as receitas? Quero saber tudo de uma matemática. Você faz na balança lá 200 gramas... Se tá pedindo, você tem que seguir. E se você vai fracionar, você tem que seguir a mesma razão, porque senão dá diferença no sabor. Tem. E quem não tem balança, tem os recursos da transformação, ou do copo de medida, ou daqueles medidores que parecem umas xicrinhas. Sim. Entendeu? Que facilita. Tem um marcador, né? Mas cozinhar me ajuda muito, sabe? Me desestressa. Fala assim, nossa... Esse eu fiz no outro. Vou fazer um cookie. Não. Vou fazer um feijão tropeiro. Vou fazer uma lasanha. Vou fazer a massa do macarrão. Por que não? Deve ter uma semana eu fiz pão de milho. Mas a comida do dia a dia você faz? A comida do dia a dia eu efetivamente não tenho... Hoje já até tem na escola o lugar para almoçar lá na escola. Mas meu esposo, ele trabalha no setor industrial, na CEMIC. Então, ele leva a marmita. Então, eu faço a comida do dia a dia, sim. Arroz, feijão? Sim. Eu também falo, me arrisco. Que isso? Não, o arroz tem que estar soltinho. Que é isso? Você falou da questão do bom sábado. Café da manhã, gente. É importantíssimo. Melhor refeição é o café da manhã. E tem que servir à mesa, para dar tempo para conversar. O telefone fica lá em cima do criado mudo, porque é um tempo que a gente tem em família. Porque se você tiver o tempo em família dividido com o telefone, você não tem aquele sujeito. Sempre vai ter um buzinando para uma mensagem do WhatsApp ali ou de qualquer outra rede, entendeu? E esse café da manhã do sábado é você e seu esposo? Eu e meu esposo. Porque vocês não têm filhos, né, Maísa? Não tem filhos. Mas é tipo assim, eu e meu esposo e as cachorrinhas, porque café da manhã elas comem fruta, então tem que picar as frutinhas delas. Eu tenho 2 bulldogs franceses. 2. Então tem as frutinhas delas, mas é eu e meu esposo. E a gente é bem parceiro, bem caseiro, então... e a rotina é muito agitada. Tanto eu tenho sábado letivo, quanto ele tem plantões, principalmente período chuvoso, mesmo ele sendo técnico, já estando numa área mais que não vai para serviço externo, mas no período de chuva não dá, né? Você não quer ficar sem energia na sua casa, com certeza não, né? Maísa,
A gente tilt direto na chuva, né? É pico de energia, É né? pico. É. A gente tem uma informação que você lê bastante. Quantos livros você já leu em 2026? 2026 e março eu tô terrível, viu? Mas até fevereiro ali eu li 12. 12. Janeiro, fevereiro. É leitura dinâmica? É? É. TDAH, né? Me ajuda a dar uma acalmada antes de dormir. Muito agitada. E literatura sempre foi algo muito instigante, sabe? É um universo E que muito vasto, estilo? né? Eu não gosto nem de virar e falar, já li os livros religiosos, sim, mas hoje virar e falar, vou ler, não. Não gosto de autoajuda Também. e não gosto de biografia. Eu gosto de ficção científica, ou seja, o que a sua mente teve capacidade de criar. Um mundo, um universo todo diferente, entendeu? Então, sim, são romances, porque eu não gosto muito de poesia, tipo, mas não necessariamente romances românticos. E você compra esses livros ou você pega na biblioteca? Depois que a minha biblioteca pessoal chegou na casa dos 1000, porque eu tenho biblioteca em casa, eu fui proibida, porque não dava para colocar mais livro na residência. Eu moro num apartamento, né? Então, hoje, eu sou um assinante de plataformas de... Você gosta do cheiro do livro? Eu amo! Eu? Gente, eu leio até a ficha catalográfica para saber quando... Tipo, gente, eu li o Júlio Verne com um dicionário, porque eu li a edição, uma das primeiras edições. Então, eu falava assim, gente, isso é que dificuldade de ler essas palavras. Mas eu achei o máximo eu ler Senhor dos Anéis. Eu li o livro também com dicionário, porque não dava para ler sem o dicionário. As palavras não são mais Você já usadas. leu Viagem ao Centro da Terra? Sim, do Verne? esse que eu li, a edição mais antiga. É, antigo. Eu li menino. Viagem ao Centro da Terra, olha só. E esses livros que você lê hoje são por meio de plataformas? Plataformas. Porque a quantidade é muito grande. Então, por exemplo, o ano passado eu fechei com 96. Como que eu vou colocar mais 96 livros na minha casa? Né? Então, e hoje há a possibilidade, com um custo muito mais baixo. E sim, bibliotecas são uma opção. São uma opção maravilhosa. Mas nem sempre ela vai te dar o exemplar que você quer. Ou, às vezes, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que vai seguir a pessoa. Então, pega uma escritora brasileira, Karina Ricci. Eu vou ler ela, nossa, amei esse livro. Então, vou ler tudo que ela escreveu. Entendeu? Entendi. Então, eu vou conhecer basicamente o estilo de o jeito dela escrever, isso, o jeito dela pensar. Isso. E a biblioteca, às vezes, não vai me dar essa possibilidade. E foi o que esses outros espaços me deram. Agora explica pra gente mais ou menos assim, o que é o dorama? Você é apaixonada em dorama? Eu gosto de séries de animes e doramas. Eu trabalho muito, às vezes, ou escutando um podcast ou vendo um dorama, sim. É uma série do dorama em si, é uma série de origem coreana, né? E normalmente são mais tranquilos, não tão agitados, né? E isso me faz focar mais no outro trabalho que eu estou fazendo. Olha que pessoa. Porque eu sou aquela pessoa assim, eu estou aqui digitando, você vai conseguir falar comigo. Eu vou falar assim, estou te ouvindo, mas não estou te olhando. Meus alunos vão falar, eles falam que é meu bordão. Pessoas e isso. Por quê? Porque eu vou conseguir administrar aquilo que está acontecendo. E esse dorama, tanto vai me abafar o barulho externo. Na ESEBA, a gente tem sala de professores, mas a sala de professores não é dividida com 1 ou 2 outros docentes. A minha sala de professores tem 9 docentes, entendeu? Então, eu ter isso, que eu vou colocar meu foninho, me faz com que eu não preste tanta atenção no barulho e no que os outros colegas estão fazendo. Então, me ajuda a concentrar. E eu gosto muito. Desses livros que você leu até hoje, qual aquele que mais marcou, que mais te tocou? Tem algum? Sim. São vários, né? Tem vários. Mas o que eu mais já reli, Orgulho e Preconceito. E um outro que me marcou muito, eu consigo
fechar o olho e ver a capa do livro. E eu não li ele, porque eu saí da escola e ele chegou na escola, eu estava no 4º ano, ele chegou na escola e eu falei, vou pegar ele depois do recreio. E aí alguém pegou ele antes. E era tipo em dezembro, ou seja, eu estava saindo da escola, eu não tinha oportunidade de pegar ele. E aí eu saí da escola e não li ele, que era um Mowgli. Entendeu? Mowgli, o menino... Eu li outros Mowglis, mas aquele eu não li. O Menino da Selva. Isso, eu li outros, li a edição que seria, que deu origem, né? Que eu acho legal isso. Que aí é muito mais... Não é tão uma fantasia... não é uma animação, é um drama realmente, né? Então, aí foi outro que ficou, assim, muito marcado para mim, sabe? A Maísa... Eu tenho que falar outro. Mas eu comecei a minha coleção na minha biblioteca com Harry Potter. Então, tem um amor. E aquela assim, os últimos livros foram lançados pós, né? Então... Pós-Potter. A Maísa de hoje ficaria feliz em ver... A Maísa lá de Patos de Minas ficaria feliz em ver onde a Maísa de hoje chegou. Eu acho que a Maísa de Patos de Minas não imaginaria que a Maísa chegaria aqui, sabe? Tipo, mas eu acho que ela ficaria feliz, sim. Sim. E eu sou feliz por ter chegado onde eu já cheguei. E eu acho que eu ajudo outras pessoas a construir a história deles e chegar no potencial que eles têm, sabe? Então, Maísa, planos para o futuro? Aí sim, fazer o doutorado, porque agora eu já institucionalizei, a atividade é institucionalizada, trabalhei na reitoria para reconhecimento da iniciação científica, inclusive na legislação, porque eu tinha bolsista de pesquisa na USP, bolsista da USP, fazendo pesquisa aqui na escola, e não era contabilizado na UFO. Olha que loucura. Falei, na época, né, era o Kleber Del Claro, diretor de pesquisa. Falei, professor, isso aqui tem que mudar. Marquei reunião, falei, isso aqui tem que mudar. Esse estudante aqui é da instituição, ele está fazendo pesquisa na instituição, ele não é contabilizado aqui na instituição, ele é contabilizado lá na USP. Então, eu acredito que contribuir bastante com algumas políticas públicas e com a regulamentação, inclusive dentro do meu próprio instituto. Então, agora eu vou para o doutorado, vamos lá. Só que para o doutorado eu vou para a área de alfabetização científica, pesquisa na educação básica, que é o que veio aí na minha trajetória e não mais na parte de matemática, dentro de álgebra em si. Aqui mesmo na UFO você pretende fazer? Antes, eu diria que eu iria para o Rio Grande do Sul, mas hoje eu já tenho, vamos falar assim, já conheço alguns orientadores que são possíveis aqui dentro da própria instituição, porque querendo ou não, você pensar numa corrente diferente. E é um pouco mais difícil a pessoa falar assim, não, eu enquanto orientadora, eu vou me desafiar também e vou pegar uma corrente não tão tradicional. Mas eu consigo sim. Existem um leque de formação de professores que hoje em dia tiveram que ser formados para trabalhar ali na iniciação científica, né? Está na LDB. A alfabetização científica está na LDB. Está na BNCC. Então, se os documentos oficiais já regulamentam, então hoje é mais fácil ter um professor, por exemplo, no próprio programa aqui da FACED, por exemplo. Conversamos com a Maísa Gonçalves da Silva, professora de matemática da ESEBA. Obrigado, professora. Obrigada, muito boa conversa. Obrigada, professora. Uma lição de vida, né, Vitor Hugo? Tão jovem, com tantos projetos já realizados e projetos pela frente, né? Muito obrigada pela sua participação. E para você que está nos acompanhando, Bora Prosear volta na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, pelo nosso canal do YouTube e também pela FM Universitária. Até lá. E aí? Bora prosear?